Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é dia 3, né? 3 de maio do ano de 2019. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana. Chegou. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é explicar para vocês o que realmente está acontecendo na Venezuela, né? Vocês vêem no noticiário, a Venezuela está um país que está auto se destruindo, né? Infelizmente, uma pena. É um país nosso, é vizinho, aqui na região, é o país da nossa região, né? Na América Latina, um país que tem uma cultura rica, que era um país que era bem desenvolvido culturalmente, né? Mentalmente, era um país bem evoluído, né? Só que infelizmente por muitos anos, praticamente 5, 6 anos, está passando uma crise galopante, né? Problemas, crise de sanção de petróleo, sanção dos Estados Unidos, queda de petróleo, derretimento da economia, infração, né? Aumento do desemprego, fuga de habitantes da Venezuela, né? Vindo para vários países, entre eles o Brasil, né? Claro, tem venezuelanos em tudo até lugar, mas no Brasil a gente está vendo muito venezuelano, tanto é que você vê o vídeo que eu fiz, o vlog da Avenida Paulista, tem uma manifestação, eu mostro uma manifestação de venezuelanos apoiando o governo apoiando o Guaidó, o Juan Guaidó, que é um presidente, digamos, foi o presidente legítimo da Venezuela, vamos dizer assim. Então vamos entender 5 pontos para entender a crise da Venezuela, né? Eu acho que muitos youtubers aí, esses de direita, não explicam para vocês. Aqui no Nilson Suquita tem seu dever, né? A fonte é o revista Exame, né? Então pode ter alguma informação que outros podem contestar, né? Mas estamos aqui abertos para diálogo, beleza? 5 pontos para entender a crise da Venezuela: da ascensão do Maduro ao poder depois da morte do Hugo Chávez e até os protestos por ajuda humanitária nesse final de semana. Veja como a tensão da Venezuela chegou ao nível atual, né? Aqui fotos, eu não gosto de explorar esse tipo de foto. A cada semana crises políticas, econômicas e humanitárias, hein? Uma coisa que eu jamais imaginaria que aqui na América, nossa região, aqui na América Latina, a gente ia ver crise humanitária, uma coisa normal, infelizmente, coisa infelizmente comum na África, nos países árabes como a Síria, né? Mas aqui na América Latina não é para se admitir isso, né? Que é uma das regiões, vamos supor, mais ricas do mundo, né? Que a Venezuela enfrenta para agravar. Em janeiro, as turbulências ganharam ainda mais força quando o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, se autodeclarou presidente interino do país, num ato que fez que ganhasse apoio muito grande da comunidade internacional, entre eles o Brasil, evidentemente. Tá ok, apoiou ele. Essas instabilidades, no tanto, parecem longe de ter o fim. Por um lado, Maduro permanece firme como presidente, classificado, atenção, como tentativa de golpe dos Estados Unidos. A esquerda gosta de usar essas narrativas, né? Apoiado de forças armadas do país, a oposição segue tentando desestabilizar a sua posição. O clima de tensão no país não é de hoje. Nos próximos desdobramentos das crises... o clima de tensão no país não é de hoje. Deixa eu ver se... tem mais texto aqui. Ora impensáveis... vamos lá. A revista Exame, que é a fonte que eu estou lendo aqui, reuniu alguns dos acontecimentos mais relevantes da Venezuela para entender a crise. Então vamos lá. A ascensão e permanência de Maduro. Em 2013, o mundo observou o desdobramento da morte de Hugo Chávez, que assumiu a presidência em 99, e Maduro é seu vice-presidente. Chegou à presidência no caráter interino e provocou eleições. Acabou sendo eleito um mandato de 6 anos e no dia 15 de abril, né? Acho que o Hugo Chávez morreu dia 5 de março e o Maduro assumiu no dia 15 de abril, quer dizer, ganhou a eleição. Um pleito apertado, cujo contestado pelo Henrique Capriles, candidato derrotado, um dos líderes da oposição na época. A aprovação de um jovem governo era robusta, né? 64% era favorável à sua gestão, né? A gestão aí do Maduro no começo. Anos depois, maio de 2018, Maduro foi reeleito numa reeleição geral, permeada por denúncias de fraude, né? A mesma denúncia que a direita achou que aqui o Brasil tinha na eleição da Dilma, mas também isso não é um caso. Nascia aqui o capítulo da crise da Venezuela, que já
A legitimidade do plano foi questionada não apenas da oposição da Venezuela, pela comunidade internacional desde então o movimento de novas eleições só ganhou força. A crise econômica e humanitária, embora Maduro tivesse bom índice de aprovação popular no início do primeiro mandato, o chavista herdou com uma economia de frangalhos. De uma das principais razões disso é a queda dos preços do barril do petróleo e a principal produto de exportação da Venezuela, cujas receitas financiava programas sociais, projetos sociais, como aqui no Brasil financiou, mas isso não vem ao caso. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional FMI, o PIB, per capita do país caiu mais de 35%. Meu Deus do céu, não quero nem imaginar isso, cara. Entre 2013 e 2017, a hiperinflação chegou a 1.330.000 no ano passado. Meu Deus do céu, maior do que teve aqui na época do Sarney, Como resultado da crise, a nova crise, essa caráter humanitário, sugeriu assolar a população que sofre de escassez de itens essenciais como alimentos e remédios. Vou dar uma palhinha aqui, vou falar uma coisa aqui, uma pausa aqui no texto, vou falar uma informação. Eu vi um canal no YouTube de um cara, acho que no Brasil ele gosta de viajar pela América Latina, eu não lembro o nome do canal. O cara foi num supermercado na Venezuela, em Caracas, não sei como isso foi ano passado, não sei como ele foi para Venezuela. Lá eles têm senha, eles dão senha para você pegar o alimento, para você ter que comprar um de cada. Crise assim não é admissível. E no Brasil a gente tem uma coisa parecida, porque segundo o que meus pais falavam, que na época do Sarney teve uma crise parecida, na época, inclusive quando era pequeno, 85, 86, na época do Sarney, Bom, vamos lá. Era uma questão de tempo para os problemas econômicos impactar, os índices. 48% da população vive na pobreza. O crime também estourou afora na capital Caracas. Esse é assunto já contra meus princípios. Vamos lá. Eleições legislativas de 2015 em oposição. A crise econômica agravou e a população do governo começou a cair. A mesma coisa no Brasil nessa mesma época, A resposta da população parece no resultado das eleições legislativas vencidas pela oposição. Vira a maioria parlamentar pela primeira vez desde 99. A coalizão Mesa da Unidade Democrática assume, que é um partido, 112 cadeiras contra 51 do Partido Socialista União da Venezuela de Maduro, que é o Partido Comunista, é o PT deles, Vou deixar bem claro aqui. A pressão sobre Maduro cresce em 2016 e a oposição dá um início ao movimento de convocação às novas eleições pelas leais do país, e é possível abreviar o mandato da presidência em um referendo popular por vez, depende da coleta de 20% das assinaturas do padrão eleitoral, que equivale aí a cerca de 40 milhões de ser realizado, O processo eleitoral, essa conduta, portanto, suspenso pela autoridade eleitoral venezuelana, sob justificativa que o processo era irregular, e nem essa possibilidade a oposição passou a pleitear aí antecipação das eleições que aconteceram em 2018, era para acontecer ano passado, esse ano, A população aí tomou as ruas e o processo contra e a favor dos chavistas, bem dividido lá, Em 2019, Maduro tomou posse para o segundo mandato, e a resposta de Guaidó vem na alta declaração do interino da Venezuela. Agora, a oposição luta para a saída imediata do Maduro e da presidência e convocação do novo pleno. O papel da Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Eleitoral de lá, para deixar bem claro aqui, acusada pela oposição de ser pró-Maduro, a Suprema Corte barrou várias leis, amargando aí uma reação entre o governo e a oposição. A situação agravou em 2017, quando a Corte retirou a intimidade dos parlamentares da Assembleia Nacional da Venezuela e tentou assumir funções da casa após acusar dos membros que estarem em descaso com a população, O episódio, no entanto, foi revertido depois de uma recomendação do próprio Maduro, amplamente criticado pela comunidade internacional, até então mantido diante as suas turbulências no país, Protestos desde então, Suprema Corte, nos idos de 2017, a oposição intensificou esforços perante a população, que vem tornando aí as ruas de diferentes cidades de toda a Venezuela, grupos contudo manifestando a favor de Maduro, favor e contra Maduro,
A resposta dos protestos foi dura em janeiro de 2019, uma nova onda fatos de manifestação contra o chavista resultou aí na detenção de pelo menos 77 menores, um fato chocou o mundo, a ONU e tal. Temos vários pontos, né? É uma coisa complexa que está acontecendo na Venezuela, muito profundo. Tem informações que a mídia nem fala, a gente tem que pesquisar muito profundamente para saber o que está acontecendo, né? A situação lá é tão tensa, cara, tão tensa que, falta alimentos, não tem luz, tem horários do dia que cai a energia elétrica, né? Emissoras de televisão têm a programação cortada em alguns horários. Todas as emissoras de televisão lá, o governo estatal é aparelhado, então você não tem governo particular, mídia particular, então você não tem a mídia que não seja do Estado, né? Lá praticamente o povo vive clandestinamente na questão de comunicação. A internet pega mal, muito mal, segundo informações de um youtuber que vive lá. Inclusive jogos de times venezuelanos da Libertadores tá acontecendo durante o dia, para não ter problema com a questão da luz, né, da energia elétrica. E você tem uma ideia, o campeonato tem times que estão jogando Libertadores e Campeonato Venezuelano no mesmo dia, né? Eu acho, na minha opinião, vou ser sincero, vou abrir aqui a sinceridade, eu acho que a Conmebol e a FIFA devia banir jogos de times venezuelanos por enquanto na Venezuela. Os times venezuelanos poderiam jogar em outros países, na Colômbia, aqui em Manaus, né, aqui no Brasil, Manaus, terra do Júnior Santos, jogar em outros lugares, mas não lá, né? Interditar a Venezuela, assim como a FIFA fez com a Iugoslávia na época da guerra. E muitos pensam, será que essa situação pode pipocar numa guerra civil? O que os Estados Unidos não querem é isso. Quer dizer, não é que eles não querem isso, eles querem ter uma atenção para eles invadir e simplesmente tirar o Maduro. Mas eu acho, cara, que o que vai acontecer é o seguinte, eles vão resolver ali mesmo, a parada vai ser resolvida na própria Venezuela. O Brasil, muitos criticam que o Brasil devia tomar uma atitude de invadir a Venezuela. Primeiramente, o Brasil não tem uma tradição na cultura, então tem uma lei também que o Brasil não pode ficar invadindo os países, tá? O Brasil só pode tomar uma iniciativa apenas forte se caso as tropas venezuelanas de Maduro invadirem Roraima, invadirem o Brasil. Aí sim o Brasil pode partir para cima deles. Dentro do território, fora do território, o Brasil não se mete. Simples assim, né? É uma cultura brasileira. O Bolsonaro tomou essa atitude como o Lula poderia tomar, como qualquer outro presidente poderia tomar, né? É uma regra do Brasil que não vai ser mudada. O Brasil só entraria em confronto com a Venezuela desde que os caras de Maduro, a galera da Venezuela, lá do pessoal do Maduro, invadisse o Brasil, e fosse para Boa Vista ou fosse para Roraima e tentasse acabar com os venezuelanos lá. Aí sim os brasileiros, aí o exército brasileiro vai partir para cima, aí entra no conflito, aí o negócio complica, né? Invadir o Brasil, aí o Brasil tem que defender o seu território, né? Lá não. Os Estados Unidos tá tentando um acordo tal para... Eu acho que, não sei, cara, que se tiver um conflito civil lá, vai ser muito complicado, né? Vai ser muito complicado para a região, né? Não só para o Brasil, né? Não só para a Venezuela, para a América Latina, para o mundo, né? Principalmente no lugar que está perto dos Estados Unidos, né? O conflito está do lado dos Estados Unidos, comparando a distância dos Estados Unidos para a Síria, para o Iraque, né? Para a Rússia, para outros lugares, né? Bom, pessoal, esse é um pouquinho o entendimento do que está acontecendo na Venezuela, um país que está auto se derretendo, auto se destruindo. Eu tomo uma pena dos venezuelanos. Eu tenho nojo do governo Maduro, eu tenho nojo desses governos cretinos aí, né? Eu tenho nojo, né? Eu tenho pena de venezuelano. Bandeira venezuelana é uma das mais bonitas do mundo. Pena que esse país está sendo destruído por bandos de filhas da mãe. Fora que tem um narcotráfico. Tem um tráfico no meio dessa história aí na Venezuela que o pessoal não toca muito. E também nem falo disso porque eu não quero estar pronto para essas campadas de porcaria. Bom, já fui. Bom, Deus esteja no coração de vocês e fui.